Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Zuliani, eu sou juiz aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Atualizo junto com outros colegas o perfil no Instagram do Estante Júris. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da introdução para qualquer dissertação de direito civil. Vamos trabalhar uma introdução que a gente pode utilizar em todas as dissertações que o tema for direito civil. Porque aí pode ser utilizado em qualquer prova, como qualquer introdução, tá? Então vamos lá. Hoje o Código Civil de 2002, não é, que entrou em vigor em janeiro de 2003, não é, tem uma roupagem de constitucional. É um direito civil constitucional. A sua interpretação necessita ser à luz da Constituição Federal. Mas nem sempre foi assim. Então vamos voltar à época da colonização, lá na época da colonização portuguesa, porque naquela época vigorava o quê? As ordenações do reino. Nós começamos com as ordenações afonsinas, manuelinas e depois filipinas. No entanto, elas eram o quê? Compilações de leis, não eram código. Não existia naquela época da colonização um código civil, não é? Então, a nossa regência do direito civil era pelas ordenações do reino. Pois bem, só que essas ordenações filipinas que vigoravam naquela época, que foi a última das ordenações do reino a vigorar, ela não se adequava perfeitamente ao sistema jurídico do Brasil, porque ela foi feita para a Europa. Então precisava ter o quê? Uma modificação de interpretação para que pudesse se aplicar as ordenações à realidade do Brasil. Brasil naquela época colonizado. Então, Marquês de Pombal editou a Lei da Boa Razão, para que houvesse uma melhor interpretação das ordenações filipinas. A Lei da Boa Razão não revogou as ordenações filipinas, apenas deu uma interpretação. Pois bem, ainda assim havia necessidade do quê? Havia-se a necessidade de elaborar um Código Civil, porque isso eram compilações de leis, um agrupamento de leis das ordenações do reino que serviam para uma melhor interpretação, para melhor estudo e aplicação no caso concreto. Então, com a independência do Brasil em 1922, em 1822 e em 1824, surgiu o quê? Surgiu a necessidade da elaboração de um Código Civil. Com a elaboração de um Código Civil, convidaram-se o quê? O jurista baiano Teixeira de Freitas, que elaborou o quê? O esboço do Código Civil. Foi o primeiro jurista a ser convidado a elaborar o primeiro Código Civil brasileiro. Pois bem, ele fez o esboço. No entanto, não houve uma resposta do legislativo acerca do seu esboço, então ele pediu a rescisão do contrato para a realização do Código Civil e acabou desistindo desse mistério de elaborar o Código Civil. Esse esboço não virou o Código Civil brasileiro, mas ele não deixou de ser aproveitado. Ele tinha mais de 5.000 artigos e esse esboço, o que aconteceu com ele? Esse esboço virou o Código Civil argentino e serviu de inspirações para outros códigos civis na América do Sul. Então, nós não tivemos a elaboração de um Código Civil, mas o esboço aí foi um trabalho muito bem feito que inspirou o Código Civil de diversos outros países, inclusive o Código Argentino, que agora sofreu a revogação e teve um novo Código Civil em 2014. Pois bem, diante da desistência do Teixeira de Freitas, convidou-se Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua sofreu uma certa resistência do grande jurista Rui Barbosa, mas mesmo assim ele não se desincumbiu desse ônus e criou o Código Civil de 1916, que vigorou até pouco tempo. O Código Civil de 1916 ele tinha uma característica própria, ele tinha uma característica individualista e também patriarcal. Por que se diz que o Código 16 tinha essas características? Porque ele visava só o interesse individual da pessoa e também ele refletia a imagem machista da época. Tanto é que no artigo 1º do Código Civil de 1916 nós tínhamos a expressão que todo homem era detentor de direitos e obrigações.
esse artigo sofreu uma modificação no Código Civil de 2002, para quê? Para que fosse adotado o termo pessoa ao invés de homem, né? Então esse Código Civil do Bevilacqua vigorou até 2002, quando então ele foi revogado pelo Código Civil de 2002, que entrou em vigor. Bom, acerca do Código Civil de 2002, nós todos sabemos que o jurista Miguel Reale foi o responsável pela sua elaboração. Teve um projeto que tramitou por 26 anos aproximadamente, sofreu diversas modificações, até que deu surgimento ao Código Civil de 2002. Pois bem, esse Código Civil ele tem uma característica totalmente diversa do Código 16. Ele é um Código Civil interpretado e visto à luz da Constituição Federal, e é por isso que se diz que o direito civil hoje é um direito civil constitucional, e ele se desprendeu desse caráter individualista e patriarcal. Hoje é um código social, visa atingir interesses sociais, fins sociais, não é? Tanto é que ele encontra-se amparado em 3 pilares básicos, que são os 3 princípios fundamentais do Código Civil. Quais são esses 3 princípios que já foram inclusive objeto da prova dissertativa de Direito Civil da Magistratura do Estado de São Paulo, no concurso 180? O TJ de São Paulo exigiu dos candidatos que abordassem quais eram os 3 princípios norteadores do Código Civil. Pois bem, quais são esses 3 princípios? São os princípios da eticidade, socialidade e operabilidade. Então, a socialidade, a operabilidade e a eticidade são os 3 princípios basilares do Código Civil. Vamos passar por eles rapidamente, não é? Socialidade, lá no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, lá tem uma disposição que diz que as leis devem ser interpretadas objetivando o fim comum, o fim social. E o que é isso? Isso é uma interpretação da lei atingindo a sua finalidade social. Já na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nós temos uma disposição nesse sentido. E o que é a socialidade? É não apenas interpretar as regras de direito privado na visão individualista, mas sim no interesse social, no interesse coletivo, no interesse de todos. E no Código nós temos diversos exemplos dessa socialidade. O que é o atendimento da função social do contrato, artigo 421 ou 422 do Código Civil. Nós temos a função social da propriedade, artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, também no artigo 5º, 32 e 33 da Constituição. E essas 2 funções sociais são batidas, né? Todos têm que saber esses 2 casos. E quais são outros dois casos ou outros casos que se pode citar acerca da função social? Pode-se mencionar que também deve-se atender uma função social da empresa. Uma empresa também tem que hoje atender uma função social. Não visar apenas o lucro, mas também exercer sua atividade empresarial objetivando a proteção do meio ambiente, como por exemplo, tem diversos exemplos, canalização da chuva da água da chuva para poder ser aplicado na própria cadeia de produção. Impressão frente e verso, além de economizar papel também, evita o desperdício de papel que é jogado no meio ambiente, proteção do meio ambiente, interesse social. Então tudo isso é uma interpretação que o código dá para que as normas atinjam um fim social, né? Isso é a socialidade. Temos a eticidade. O que é a eticidade? O outro princípio basilar do Código Civil, que é a obediência a preceitos éticos. O Código Civil de Bevilacqua não tinha preceitos éticos. O Código Civil de 2002 ele prestigia a boa-fé, tanto é que ele traz a boa-fé e a lealdade contratual, seja na relação pré-contratual, contratual e pós-contratual. Então, hoje as relações contratuais têm que ser realizadas sempre visando a lealdade, a probidade e a boa-fé. São preceitos éticos que não devem ser observados só apenas no âmbito material,
mas também tem que ser observados os preceitos éticos no âmbito processual. As partes têm que agir com ética, com boa-fé processual também. Então, esse é um outro princípio norteador do Código Civil, é a eticidade, que também tem que ser observado. E por último, o princípio da operabilidade. O princípio da operabilidade, terceiro e último princípio alicerce do Código Civil de 2002, ele veio para que as normas de direito privado possam ser compreendidas não apenas pelos operadores do direito, mas também pelo cidadão, pelas pessoas comuns. São pessoas que são destinatárias das normas, né? Cita-se como exemplo uma mudança que foi feita para o operador de direito. Diferenciação entre prazo prescricional e prazo decadencial facilitou essa distinção. Antes, nós operadores, nos valíamos do critério de Agnello Amorim Filho. Não é? Natureza condenatória eram prazos prescricionais, natureza constitutiva, prazos decadenciais, não é? Natureza declaratória, imprescritíveis. Pois bem, isso mudou. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, nós passamos a distinguir perfeitamente os prazos decadenciais dos prescricionais. Prazos prescricionais estão lá no artigo 206 e 205 do Código Civil, enquanto que os prazos decadenciais estão esparsos pelo Código Civil, né? Isso foi uma grande diferenciação. Outro exemplo que cita-se da operabilidade é a mudança de patronímico de família para sobrenome. Hoje o nome é composto de prenome, sobrenome e agnome, e não se fala mais em patronímico de família. Isso tudo foi modificação feita pela operabilidade. Alguns doutrinadores, aqui fazendo parênteses, dizem que aquelas cláusulas abertas, janelas abertas, são expressões indeterminadas, não conceituais, deixadas pelo legislador para que o magistrado ou operador do direito possa fazer a interpretação no caso concreto. Dizem que essas janelas abertas atingem a concretude, e a concretude seria uma ramificação da operabilidade. Qual um exemplo desses preceitos abertos, cláusulas abertas deixadas pelo legislador? Se você abriu aí o 927, parágrafo único do Código Civil, você vai se deparar com a responsabilidade civil objetiva. E lá na responsabilidade civil objetiva, ela só pode ser instituída pela lei ou se decorrer de uma atividade perigosa. O que é essa atividade perigosa? Quem define o que é ou não uma atividade perigosa? Isso é um conceito determinado, que diante do caso concreto o juiz irá decidir se determinada atividade é ou não perigosa. E isso evita o quê? As inflações legislativas. Por quê? Porque dá ao magistrado uma interpretação da norma de acordo com a mutação social, de acordo com que a sociedade vai se alterando, vai sofrendo modificação na interpretação. É possível que o magistrado aplique essa interpretação à norma e evita assim com que aquela interpretação ultrapassada seja necessária a realização, a elaboração e a aprovação de uma nova lei. Então evita a inflação legislativa. Pois bem, meus caros, essa introdução você pode aplicar ela para toda e qualquer dissertação envolvendo direito civil. Caiu responsabilidade civil? Começa lá nas ordenações do reino, passa pelo Código 16, chega no Código 2002, princípios basilares, e aí faz o link com o livro especial e entra na responsabilidade civil. Caiu direitos reais, caiu uso capião. Começa lá, uso capião, perfeitamente possível falar em socialidade, capricha na socialidade, a função social da propriedade, diminuir o prazo da uso capião para aquele que trabalha na propriedade. Isso é o que? Função social da propriedade. Facilita a aquisição pela uso capião. Então, todo tema dissertativo que foi exigido em direito civil, você pode se valer dessa introdução. Eu espero que tenha